Irmãos, bom dia a todos novamente. Vamos para a nossa aula da Confissão de Fé de Westminster, lembrando que este é um curso que nós estamos ministrando aqui na igreja, um curso de teologia reformada, baseado neste livro que é uma síntese do pensamento reformado, a Confissão de Fé de Westminster. Nós estamos dentro desse tema do pacto de Deus com o homem. Este faz parte já de uma sequência de aulas que nós estamos, essa é a quinta aula dentro deste assunto, e é muito importante, eu tenho ido devagar nesse assunto, porque eu acho que se nós entendermos bem o pacto e a sua manifestação ao longo das Escrituras, eu e você vamos conseguir ter uma visão do todo da Escritura de uma forma bem organizada na nossa mente. A doutrina do pacto faz com que a gente resume a Escritura, é uma forma de articular a própria Bíblia, a forma de interpretá-la, a forma de você sintetizar aquilo que está escrito. Nós falamos que Deus fez dois pactos com o homem. O primeiro pacto é chamado do quê? Primeiro pacto. Pacto das obras. Primeiro pacto, pacto das obras. Foi feito com Adão ainda no Jardim do Éden. E aí tinha uma condição de que se ele fizesse determinadas coisas, ele teria vida eterna. Ele e os seus descendentes. A gente deve sempre pensar na ideia de pacto com a ideia feita com alguém, mas representando o outro. Adão era um representante. As decisões dele iriam afetar toda a humanidade, tanto a sua obediência quanto a sua desobediência. Às vezes a gente fala muito da desobediência, né? Mas a obediência de Adão também iria trazer bênção sobre toda a humanidade. Ele era o nosso representante nesta condição pactual sendo estabelecida. Então o nome desse é pacto de obras, também chamado de pacto da vida. Ele ganharia a vida eterna mediante a realização de obras. Você sabe que ele quebra esse pacto, ele come do fruto proibido, e aí então a morte chega até ele, chega até os descendentes dele, e não apenas a morte física, mas a morte espiritual, e todos nascem quebradores deste pacto e debaixo das sanções do pacto, debaixo daquilo que o pacto trazia de maldição, dizendo, se quebrar vai acontecer isso. Então a descendência toda de Adão nasce debaixo das consequências da quebra do pacto das obras. E aí nós vimos então que Deus não aplica sobre a humanidade toda a sanção do pacto das obras. Ele não mata todos aí, não mata Adão e Eva naquele exato momento, mas ele prossegue na história, e aí nós aprendemos que ele estabelece, na verdade, um segundo pacto, que nós tomamos conhecimento dele naquele momento, não que o pacto tivesse sido aí estabelecido, mas já tinha acontecido antes, mas nós descobrimos que existe um segundo pacto depois da queda. Qual que é o nome do pacto? Pacto da graça. Esse pacto da graça é estabelecido entre Deus e os homens, mas mediante uma pessoa, um representante. Quem vai ser o representante desse pacto da graça? Jesus. Jesus então vai ser o mediador desse pacto da graça. Aquilo que Adão representava a humanidade no pacto de obras, Cristo vai ser então o segundo Adão e vai representar não mais a humanidade. Ele vai representar o povo que Deus tem para si, um povo que Deus quer salvar. E Adão, então, Cristo então se torna o cabeça, não da humanidade, mas o cabeça da igreja. E Aqui na síntese aqui, você diz que o segundo pacto é o da graça, né? Sim. Mas antes da graça houve um pacto de obras também. Que são os mandamentos. Como nós não podemos cumprir, aí foi feito o pacto da graça. Isso. Mas antes também tem o pacto de obras. Tem dois pactos. Primeiro pacto, pacto de obras, estabelecido com quem? Com Adão. Nesse pacto de obras tem um mandamento, não pode comer do fruto proibido. Esse não pode comer do fruto proibido é a síntese de toda uma lei moral, que é os próprios 10 mandamentos depois desdobrado. Por exemplo, pegar de um fruto que não era de Adão é roubar, entende? É quebrar o mandamento de roubar. Desobedecer a Deus é ter um outro Deus além dele.
Então, toda aquela sequência dos 10 mandamentos, de certa forma, consegue sintetizar nesse elemento do fruto proibido aí, porque nós chamamos de a síntese das leis, né? É o mesmo princípio da lei sendo desdobrado ao longo da Escritura. Então, esse é o pacto das obras estabelecido. Esse pacto é estabelecido com Adão como representante, mas nunca é com uma pessoa apenas. Ele representa, ele é com toda a humanidade. Esse pacto o ser humano quebrou. Adão quebrou ele, e nós já estamos debaixo dele, nós enquanto humanidade, nesse sentido, sofrendo as sanções do pacto, as consequências de quebrar o pacto. Estar sofrendo as maldições do pacto, afastado de Deus. Por isso que o ser humano nasce morto espiritualmente. Então, essa condição de espiritualidade do ser humano é por causa da quebra desse pacto de obras. Esse pacto, ele continua existindo, não é que ele deixa de existir, Deus invalida ele. Ele existe para todo sempre. E o que acontece é que todos estão quebrando este pacto desde a queda de Adão. Então, todos estão desfrutando das consequências do pacto. Todos, estou falando da humanidade. Aí Deus faz o segundo pacto, pacto da graça. Que ele diz, então eu vou resgatar pessoas que estão debaixo dessa consequência desse pacto das obras. Esse pacto da graça é estabelecido com o povo de Deus, os eleitos, na pessoa de Jesus Cristo. Entende? Então, eu consigo entender. Sim. Mas após a queda, né? Pacto da graça pós-queda. Aí veio assim os mandamentos, essencialmente, né? Esses mandamentos eram um pacto, né? De obras. Não. Porque se nós cumpríssemos os mandamentos... Não. Esses mandamentos não são coisas novas. Não são coisas novas. O pacto de obra, só existe um pacto de obra. Não tem 2 pactos de obra sendo feitos. Quando ele é feito? Quando que o pacto de obra foi feito? É lá em Adão. Em Adão. Esse pacto de obra, ele não deixa de existir. Ele é para todo sempre, existindo aqui nesse mundo. Ele está correndo, o pacto. Só que as pessoas quebraram o pacto. Então eles estão debaixo do que desse pacto? Das sanções, das consequências do pacto. Então o pacto de obras está em vigor nesse sentido. E aí sim, você tem o desdobrar dos mandamentos. Mas esse não é um outro pacto sendo feito, é um pacto de obras, está lá. Todo aquele que desobedece à ordem de Deus, sofre as sanções do pacto de obras. Aí tem um segundo pacto, pacto da graça. Feito com Deus e a humanidade, mas na pessoa de Jesus Cristo. Nesse pacto da graça, vai ter diversas administrações desse pacto. Aí a gente vai ver isso um pouquinho agora melhor. Vai ter administrações desse pacto. Na época de Moisés, na época de Abraão, na época de Noé. Mas é o pacto da graça. Pacto da graça. Não é o pacto das obras feito. Não, o pacto da graça. Sempre foi o pacto da graça depois da queda. Desde Gênesis 3, o que entra em vigor para aqueles que vão ser salvos, o pacto da graça. O que é o pacto da graça? É um pacto firmado entre Deus e a humanidade, e aí eu vou colocar o texto aqui da confissão. O primeiro pacto feito com o homem era um pacto de obras, nesse pacto foi a vida prometida a Adão, e nele a sua posteridade, sob condição de perfeita obediência pessoal. Por isso que o nome é pacto de obras. O homem tendo se tornado pela sua queda, depois da queda, incapaz de ter vida por meio desse pacto, então ele se torna incapaz de ter uma obediência perfeita pessoal. O Senhor dignou-se a fazer um segundo pacto, geralmente chamado pacto da graça. Nesse pacto, ele livremente oferece aos pecadores a vida. É a mesma coisa que ele ofereceu no pacto de obras, a vida, foi oferecida a vida eterna. No pacto da graça é oferecida a vida eterna. O que muda? O que muda é a condição para obter a vida eterna. No pacto de obras, obedecer à ordem de Deus. A ordem de Deus para Adão era, não coma do fruto proibido. Mas essa não coma do fruto proibido tem um monte de dimensões morais aqui. É um dono de alguma coisa dizendo, você não pode pegar aquilo. É o Deus colocando limite na criatura, dizendo, eu sou Deus, você é criatura.
dizendo, olha, tem morte se você comer, vai morrer você. Ele, Adão mata toda a humanidade, ele quebra todos os 10 mandamentos, de certa forma, ele deseja, ele cobiça aquilo que não é dele e tudo mais. Mas o pacto é, se você comer do fruto proibido, você morre. Agora, no pacto da graça, ele oferece a mesma coisa, vida e salvação por Jesus Cristo. O que ele exige das pessoas no pacto da graça? Fé. Então, assim, a recompensa do pacto de obras e o pacto da graça, a recompensa é a mesma. A recompensa é a mesma. A exigência muda. Na exigência do pacto da graça, o que é exigido? Fé. É exigido fé, não é exigido obediência. Com isso eu não estou dizendo que não se deve obedecer. A fé vai ter a dimensão das obras e tudo mais que a gente conhece bem. Mas eu estou mostrando a diferença do pacto. Então, para ser salvo, você precisa crer em algo, no pacto da graça. Crer em quê? Fé em quê? Não é só ter fé, né? É ter fé em alguma coisa. Exigindo daqueles a fé neste ato para que sejam salvos. Em que ato? Em Jesus Cristo, em quem é possível alcançar a salvação. E prometendo dar a todos os que estão ordenados para a vida o seu Santo Espírito, para dispô-los, habilitá-los a crer. Quando a gente olha para o pacto da graça, aí a gente descobre que Deus, por que Deus fez um pacto de graça com o homem? Porque, na verdade, tem um pacto trinitário dentro da própria Trindade, feito antes da criação do mundo. Timóteo disse que Deus prometeu vida eterna antes dos tempos eternos. Efésios diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, antes de criar todas as coisas, antes de estabelecer com Adão o pacto de obras, Deus escolheu um grupo de pessoas para fazer parte do seu povo. E diz, eu vou dar vida eterna para esse pessoal, que somos nós. E aí ele faz o pacto de obras, Adão quebra, ele estabelece o pacto de graça. Esse pacto trinitário que eu falei, essa promessa de Deus dizendo, eu vou dar vida eterna. Deus prometeu a si mesmo, porque antes de criar todas as coisas, então só existe Deus, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Ele prometeu a si mesmo salvar pessoas, ter pessoas para chamar de meu povo. Meu povo. A união de Deus com um povo é projeto desde a eternidade. Desde a eternidade. A gente só descobre isso depois de Gênesis 3. Quando você está lendo Gênesis 3, você diz, a Gênesis 1 e 2, você diz, se Adão comer, acabou tudo. Ele come e Deus diz assim, deixa eu manifestar graça, porque eu tenho um pacto antes estabelecido. E aí nós chamamos esse pacto, dentro da Trindade, do pacto da redenção. Pacto da redenção, qual que é a diferença do pacto da redenção para o pacto da graça? É que o pacto da redenção é estabelecido entre as pessoas da Trindade. Nesse pacto existem algumas coisas que são feitas. Existem promessas. Deus promete para Jesus que se ele viver uma vida de obediência, ele vai salvar um povo. Deus promete para Jesus que ressuscitaria ele 3 dias depois. Tudo isso se encontra na Bíblia. Deus dizendo, olha, e aí o meu santo não verá corrupção. Lembra do Salmo? O santo não verá corrupção. O santo era Jesus. Havia uma promessa de que o perfeito de Deus não veria a corrupção. Morreria, mas não iria ver a corrupção. Deus o ressuscitaria 3 dias depois. Então são as promessas feitas entre os próprios elementos da Trindade. Existe condição também. É dito, olha, precisa obedecer à lei. Aí Jesus vem e nasce debaixo da lei. Precisa ser um ser humano, ele vai e se torna homem. Então ele está estabelecendo as condições. Por isso que João 17, a gente vê Jesus orando assim, Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha antes que houvesse mundo. Eu consumei a obra que tu me destes. Agora faça isso, santifica eles, salva, torna eles um. É Jesus dizendo para Deus, aquela oração de João 17 não é um exemplo para mim e você orar. Nós não temos como orar igual João 17. João 17 é alguém perfeito orando para o Pai, dizendo, nós temos um pacto, e no pacto existem condições e existem promessas. Eu estou cumprindo as condições. Agora vamos ter as promessas.
dá então santidade para eles, salva eles, é a intercessão do nosso mediador em nosso lugar. O nome disso é pacto da redenção. Esse pacto da redenção é o que explica por que pode acontecer o pacto da graça. Por que pode acontecer o pacto da graça? Por que Deus pode salvar pecadores? Porque existe um pacto estabelecido antes, entre os elementos da Trindade, e cada um vai cumprir a sua função nisso. O Pai vai enviar, o Filho vai viver, morrer, pagar pelos nossos pecados, vai suportar a ira de Deus em nosso lugar. Aí as consequências do pacto de obras caem sobre Jesus. Jesus morre espiritualmente, Jesus fica separado de Deus, é algo misterioso, mas é algo que está lá. Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Lembra? Lembra disso? Houve trevas sobre a face da terra na hora da morte de Cristo. O que está acontecendo? O Filho de Deus está recebendo a maldição que deveria recair sobre aqueles que quebraram o pacto das obras, inclusive nós. Mas Cristo está cumprindo o pacto de obras em nosso lugar. Ele está sendo obediente e está recebendo sobre si a sanção do pacto de obras. Se tem alguém que veio nesse mundo e merecia vida eterna, é Jesus. Ele nasce, vive perfeitamente como homem, obedece tudo, mas ele não ganha a vida eterna. Primeiro ele ganha a morte, ele ganha a sanção do pacto de obras, porque ele é o representante nosso, ele está comprando para nós o direito de nós sermos salvos. Então percebe como é que essa união dos pactos faz com que a gente entenda a história. Por isso que o pacto de obras, um dia vai ser cobrado todas as sanções desse pacto, a morte eterna daqueles que não estão em Cristo. O pacto de obras está em vigor e as consequências dele estão se desdobrando, e aqueles aí fora que não estão em Cristo, no último dia, Apocalipse diz, será lançado no lago de fogo, a saber, a segunda morte, que é a separação eterna para com Deus. Não é morte de deixar de existir, mas é de sofrer a sanção de separar-se eternamente da benevolência de Deus. Então esse é um desdobrar desse pacto das obras que vai cair sobre os que não estão em Cristo. Por que nós não vamos passar por isso? Porque nós estamos dentro do pacto da graça. Pode perguntar. Pastor, uma questão de semântica só, para mim entender. A gente, então, são 3 pactos, né? Sim. Sim. Da Trindade. Isso. É porque são 3, mas assim, se você for ler na Confissão, você vai encontrar 2. Mas quando você vai desdobrar o catecismo, por exemplo, que é as perguntas, você vai ver claramente esse terceiro. É porque dentro desse segundo, diz, nós somos salvos através de Jesus Cristo. Então, a figura que Cristo ocupa aí. Então, didaticamente, nós preferimos pegar essa figura de Cristo e mostrar como que isso é um pacto dentro aí. Então, é como se fosse um pacto que dá base para os demais. A distinção, então, com relação à aliança. Sinônimo. As alianças. É sinônimo. É sinônimo. Tudo igual. Aliança e pacto é sinônimo aqui. Nós não estamos fazendo separação, não. Como sinônimo. Então, quando você tem circuncisão, são alianças. São manifestações da aliança. Manifestações da aliança. Deixa eu passar o próximo parágrafo. E é o que eu espero gastasse um pouco mais de tempo hoje. Mas eu já vi que talvez eu nem chegue lá hoje. Pastor? Só um minutinho, Josi. Mas a pergunta é antes, eu acho. Oi? Acho que ela não vai encaixar depois a pergunta. Tá. Deixa eu só responder que talvez você nem precisa perguntar. Só um minutinho. Esse pacto da graça é frequentemente apresentado nas Escrituras pelo nome de testamento, Valdirene. Por que o nome é o nome de testamento? Está lá em Hebreus isso. Por causa da morte do testador. Como que esse pacto da graça vai acontecer? Vai acontecer mediante a morte do mediador. Ele vai ser o testador deste testamento. Então esse pacto vai ser dividido em 2 grandes dispensações. Antes do testador morrer, então a gente chama do Antigo Testamento. E depois que o testador morrer,
a gente chama do Novo Testamento. Por isso que a morte de Jesus vai dividir nesse sentido, de antigo e novo. Não é antigo pacto e novo pacto, como se fosse coisa diferente. São dispensações desse mesmo pacto de forma diferente, a ponto de até mesmo chamarmos da nova aliança. Não é errado dizer essa expressão, mas não é inédita aliança. Entende? É essa duas formas da manifestação desse pacto que vai acontecer. Olha aí então, ó. Esse pacto não foi administrado como no tempo do Evangelho, no tempo da lei e no tempo do Evangelho. Tempo da lei, Antigo Testamento. Tempo do Evangelho, Novo Testamento. Percebe que não usa a palavra tempo da graça? Tempo do Evangelho. Porque é graça lá no Antigo Testamento. É o pacto da graça, é o mesmo pacto. O que muda é a morte do testador. Sob a lei foi administrado por meio de quê? Vamos ler aqui? Profecias. Aí o que você está perguntando, ó. Circuncisão do Cordeiro Pascal e de outros tipos de ordenanças dadas ao povo judeu. O que está acontecendo aqui? Qual que é esse pacto que está acontecendo desta forma? Qual é o nome desse pacto? Da graça. A gente precisa lembrar disso bem, senão a gente vai achar que é o pacto da lei, entende? Aqui é pacto da graça, da graça. Por aquele tempo, essas coisas, pela operação do Espírito, desculpa, eu pulei, né? Dados ao povo judeu, tudo prefigurando Cristo que havia de vir. Pensa na promessa da morte do testador. Vai ter o testador que vai morrer. Tudo que é antes da morte do testador tem a ver com promessas daquilo que vai acontecer quando ele morrer. Então a pessoa tem um testamento e diz, quando eu morrer, você vai herdar isso, herdar aquilo, aquilo outro. Então a pessoa está vivendo antes da morte da pessoa, não grolando a morte, né? Mas vivendo a expectativa de um dia vai herdar tais e tais coisas. Deus deu formas para que isso mantivesse vivo no coração deles. Deus deu profecias, Deus deu promessas, Deus foi explicando o que iria acontecer. É como se ele pegasse uma criança, e essa é a ideia mesmo, de que a lei foi um pedagogo, um aio, alguém que pega uma criança para educar. E a criança você vai falando de linguagem diferente, a mesma verdade, mas com linguagem diferente. E aquilo você vai construindo. Por isso que no Antigo Testamento você vai ver um avanço desse pacto. Vai sendo aumentado as informações do que vai acontecer. Deus está tratando o povo como uma criança. Olha, é assim, assim, assado e tal. Quando chega no Novo Testamento, você tem a realização das promessas. Olha lá como é que a confissão coloca. Sob o Evangelho, quando foi manifestado Cristo, a substância, as ordenanças pelas quais esse pacto é dispensado, mudou. Não é mais circuncisão, não é mais sacrifício de animal, nada disso. Agora é a pregação da palavra, a administração dos sacramentos, do batismo e da ceia do Senhor. Por essas ordenanças, postos que pouco em número é administrado com mais simplicidade e menos glória externa, o pacto é manifestado com mais plenitude, evidência e eficácia espiritual a todas as nações, aos judeus bem como aos gentios. Isso é chamado o Novo Testamento. Não há, pois, dois pactos da graça. Da graça não, há dois pactos. O pacto de obras e o pacto da graça. Pacto de obras com Adão até Gênesis 1 e 2. A partir daí, todos nós quebramos esse pacto. Não temos condição mais de sermos salvos por ele nós seremos todos condenados, como a humanidade será. Então, é dois pactos, o pacto da graça e o pacto de obras. Não há, pois, dois pactos da graça há só um. Diferentes em substância, mas um e o mesmo sob várias ações. É isso que a gente precisa separar. Pacto de dispensação. A dispensação do pacto foram várias. Ele dispensou esse pacto de uma forma, de outra, o mesmo pacto. É isso que eu espero tentar mostrar hoje na próxima aula melhor. Josi. Então, os 10 mandamentos, eles são
é uma forma de administração do pacto, ou eles são condições, né? Sim, venha eu acho que no próximo domingo ou no outro, porque eu quero passar eu mostrei em Adão, você vai ver essas dispensações de forma mais firmes, através de alguns personagens. Em Adão, nós vimos domingo passado, hoje eu quero ver um pouco em Noé, queria ver Noé e Abraão, mas já vi que só vai em Noé e olhe lá. Em Noé, depois em Abraão, depois em Moisés e depois em Davi. Igual os 10 mandamentos, está muito ligado a Moisés. Não restrito a Moisés. Eu vou mostrar que essa é a síntese de uma lei que já existia antes e existe para todos sempre. É a síntese da lei moral, está lá no jardim. Faz parte de tudo isso. Mas na lei mosaica, na dispensação mosaica, você vai ter coisas específicas da dispensação mosaica. Vai ter um estado teocrático, vai ter sacerdote, vai ter levita. Mas você vai ver que são o mesmo pacto tomando corpo. O que Noé faz depois que ele sai do dilúvio? Acaba o dilúvio, quando ele sai da arca. Primeira coisa que ele faz, um sacrifício. No pacto, na dispensação, olha eu errando, falando no pacto com Moisés. Na dispensação com Moisés, você vai ter uma série de leis que vai regular o quê? O sacrifício. Não é inédito o sacrifício, mas as leis regulando o sacrifício são inéditas. Não tinha tantas leis especificadas. Então é o mesmo pacto se desdobrando. Mas você tem sacrifício lá com Abel e Caim. Abel oferece melhor sacrifício que Caim. Sempre no pacto da graça precisou de um sacrifício. Agora, será que a exigência para Abel e Caim é a mesma para a exigência depois de Moisés? Não. Com Moisés eles têm mais informações sobre como deve ser o sacrifício. Entende? Então essas coisas vão tomando corpo. E assim vai ganhando várias questões. Cada um desses você vai ver que existe ênfase. Tranquilo? Na verdade, até agora foi só perguntas e respostas, né? Perguntas e respostas. Vamos então olhar melhor isso aqui. Como que esse pacto, ele vai acontecer nessas dispensações. Uma coisa que você vê muito presente, irmãos, que é a essência do pacto, é a ideia do quê? Eu serei o seu Deus, e você será meu povo. Não é isso a essência desse pacto? Pensa, não é essa a essência? Essa é a essência. Deus prometeu vida eterna, Deus está dizendo, eu quero ter um povo, e eu vou ser o Deus desse povo, e esse povo vai ser meu. Olha como que isso está presente em várias dispensações desse pacto. Olha Gênesis 17, verso 7. Rapidinho, Gênesis 17, 7. Eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? Depois a gente vai ver isso, como eu falei, passando por cada um dos personagens. Eu só quero que a gente pegue essa palavra, eu serei o seu Deus. Isso é importante aqui. Olha o versículo 7, ó. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua. Para quê? Descendência. Percebe? Ele está dizendo, eu tenho uma aliança, e essa aliança é para todo sempre, para que eu seja o quê? O seu Deus, e você seja o meu povo. Eu serei o seu Deus e da sua descendência. Olha, Êxodo 19. Passou-se muito tempo, aqui está falando com Abraão. Êxodo 19, verso 5. Agora é com Moisés, ó. Verso 5, vamos ler? Agora, pois, se diligentemente ouvir minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. Percebe? É a mesma promessa feita a Abraão. Você e a sua descendência. Moisés não é alguém fora da descendência de Abraão.
Ele está mantendo a mesma ideia. Eu serei o seu Deus e o Deus da descendência. Vocês serão um reino diferente no meio do mundo. Olha o verso, Êxodo 20, verso 5. Êxodo 20, verso 1. 1 e 2. Então falou Deus todas estas palavras. E aqui você sabe que é o cabeçalho dos 10 mandamentos. Vamos ler? Eu sou da servidão. Deus, aí Josi, dá só um gostinho, né? Deus vai repetir os 10 mandamentos. Ele vai dar aqui pela primeira vez, tornando isso escrito, mas você percebe que esses mandamentos estão ao longo de toda a história, até antes da queda. Mas ele está dizendo o quê? Esse mandamento é dado em que momento da história de Israel? Foi depois ou antes de tirar eles da terra do Egito? Depois. Olha o cabeçalho, é isso que ele está dizendo. Ó. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu sou o Deus que libertou vocês. Eu sou o seu Deus. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Lembra por que essa ideia é Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Por causa da promessa feita, a aliança feita entre você e a sua descendência. E Deus está dizendo, eu sou o Deus de vocês, por isso que eu tirei vocês de lá. E agora vocês têm esse mandamento. Não é que ele cumpre esses mandamentos e eu vou tirar você da terra do Egito. Quando o povo orou pedindo, Deus, nos tire aqui do Egito, Deus não chegou e disse, eu vou dar os 10 mandamentos, se você cumprir, eu tiro você da terra do Egito. Não, ele tirou da terra do Egito e disse, agora vocês vão cumprir esses mandamentos. Porque não cumprir esses mandamentos é ser escravo, é viver como escravo. Um dos mandamentos diz, trabalha 6 e descansa 1. Se você não pode parar um dia para descansar, você virou um escravo. Você virou um escravo. Se você tem um outro Deus, você se tornou um escravo. Ele tirou o povo do Egito, fisicamente, e nos 10 mandamentos ele quer tirar o Egito de dentro do povo. Isso é mais difícil. É assim que Deus fez conosco. Deus nos salvou por graça em Cristo, e agora Ele nos santifica. O que é a salvação? Nos tirar do poder de Satanás, nos tirar do império das trevas, nos tirar do curso deste mundo. O que é a santificação? É tirar o mundo de dentro de nós. O processo é semelhante. Mas olha mais. Olha Deuteronômio 29. Olha Deuteronômio 29. Olha o verso, vamos ler por causa do verso 12, ó. Para que entres na aliança do Senhor teu Deus e no juramento que hoje o Senhor teu Deus faz contigo. Verso 13, para que hoje e Ele te seja por Deus, como te tem prometido, como jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Percebe a promessa feita? Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Ele está dizendo, hoje vocês vão virar uma nação, vocês vão entrar na terra prometida, vocês serão um povo, porque uma promessa existe para Abraão sobre isso, e eu serei o Deus de vocês. Olha lá o verso, 2 Samuel, capítulo 7, agora a gente está lá em Davi já saímos de Moisés. Olha 2 Samuel 7,14. Com isso a gente está passando a história do Antigo Testamento. E qual que é a promessa da história do Antigo Testamento? Deus será o Deus deles e eles serão um povo de Deus. 2 Samuel 7,14. 2 Samuel 7,14. E eu lhes serei... Vamos voltar, vamos ler o versículo 13. Ó. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre do seu reino. Olha a aliança presente agora na ideia de um trono sendo dado. E lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, mas ele disse, se desobedecer, eu vou disciplinar, mas eu não vou abandonar. Minha misericórdia não se apartará. Verso 26. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu reino será estabelecido para sempre. Segundo essas palavras, conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Você vê a aliança sendo mostrada
a Davi. Olha em Jeremias capítulo 31, versículo 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Vamos ler? Na mente lhes imprimirei eu serei o seu Deus. Ele está anunciando aquilo que iria fazer quando Jesus viesse. Se você olhar aí, ele vai contrastar, dizendo, olha, com Moisés a gente escreveu a lei nas tábuas, estava lá. Agora com Cristo eu vou escrever as leis no coração de vocês. E eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Essa promessa, serão meu povo e eu serei o seu Deus, está desde o início, percorre todo o Antigo Testamento e chega em Jesus. É isso que Jesus veio fazer. Ter um povo e sermos dele. Ele ser o nosso Deus e nós sermos do povo dele. Olha Hebreus 8:10. Você vê novamente essa mesma promessa, vínculo da aliança mostrando. Hebreus 8:10. Ele vai citar Jeremias, tá? É o mesmo texto de Jeremias, mas percebe que você está vendo lá em Hebreus, ele mostrando o que é que Cristo fez, por que as coisas em Cristo são um cumprimento de tudo aquilo que era do Antigo Testamento. Ó. Verso 10, porque esta é a aliança, Hebreus 8:10, que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Os mandamentos de Deus não mudam. Os mandamentos de Deus não mudam. São os mesmos de Gênesis, são os mesmos para todo sempre. O que muda é a forma como nós nos apropriamos disso. Por obras nós nos fracassamos. Pela obra de Cristo nós somos salvos. E agora nós temos prazer em obedecer os mandamentos. Eles estão impressos no nosso coração. Olha Deuteronômio 30, e aí eu vou fechar essa primeira parte da aula. Deuteronômio 30. Se você estivesse lendo Deuteronômio, você ia chegar aí no capítulo 29, você vai ver muita questão da lei, Deus dizendo, olha, se vocês obedecerem, vocês vão desfrutar do melhor da terra e tudo mais. Parece ser um pacto só de leis. Parece que é um pacto de obras. Mas não, olha o capítulo 30. Quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti. Vamos ver agora? E tu e teus filhos, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e deres ouvido a sua voz, então, Senhor teu Deus, mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te haviam espalhado o Senhor teu Deus. Percebe o caráter eterno desta aliança? Deus está dizendo para Moisés, através de Moisés para o povo, olha, vou dar a terra prometida aqui para vocês. Se vocês obedecerem os mandamentos, vocês vão viver nela tranquilo, vai manar leite e mel, uma terra boa, produtiva. Agora, se vocês desobedecerem, aí eu vou ter que disciplinar vocês. Vocês serão até espalhados pela terra. Lembra do exílio? O que é o exílio? É se cumprir dessa fala. Eles foram espalhados. Mas aí Deus diz assim, mas aí, se vocês se lembrarem, quando vocês se lembrarem da minha aliança, me buscarem, eu vou ajuntar vocês de novo. O que eles precisam? Se arrepender. Eles quebram a aliança no sentido das mandamentos que existem, mas se eles se arrependem, Deus traz eles de volta. Qual que é a história do povo no Antigo Testamento? Israel desobedece a Deus, Deus os disciplina. Não é que Deus vai deixar ileso, não, eles são disciplinados. É exatamente porque eles são disciplinados que eles fazem algo. Eles fazem o quê? Buscam a Deus. Aí Deus faz o quê? Traz eles de volta, abençoa eles de volta. Percebe a síntese de todo o Antigo Testamento? Por causa de que é isso? Por causa dessa aliança da graça. Vai ter graça. Eu vou tratar vocês com graça.
Se vocês quebrarem o meu mandamento, eu disciplino vocês, mas eu trago vocês de volta. É o pai para com o filho. Pai para com o filho, deixa o filho a qualquer jeito? Tem disciplina ou não tem? Tem ou não tem? Tem, se não tiver está mal, tem que ter. Mas basta o filho se arrepender, você volta com todo o carinho de volta para ele. A disciplina é um meio pedagógico. Ao contrário do pacto de obras. O pacto de obras não, se você quebrar é isso que vem e acabou. Obras é isso. Graça é tratar com misericórdia. Você quebrou, você vai passar por isso, por aquilo outro, mas isso não redime você. Tanto que não redime que a nação de Israel, depois de passar pela disciplina, ela tornava perfeita? Ela repetia de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Ainda bem que é só Israel, você não. Você foi só uma vez, você errou, Deus perdoou uma vez, acabou, nunca mais você errou. Ainda bem. Não, você sabe que não, né? É o mesmo princípio desse, porque é o pacto da graça. Ele está dizendo, eu serei o seu Deus, você será o meu povo. Esse caminho a gente deu a mão para todo sempre. Esse é o pacto da graça. Nesse caminho vai ter momentos, se você desobedecer, que eu vou ter que fazer isso. Aí você vai se arrepender, aí eu vou estar lá com você de novo. Mas não é um pacto que ele nos desabandona. Porque é um pacto que Deus prometeu nos tempos eternos. Eu vou dar a vida eterna, eles serão meu para todo sempre. O fracasso desse pacto seria o fracasso do próprio Deus. A concretização do pacto depende de Deus. Por isso, quando Deus faz o pacto com Abraão, num determinado momento, ele vai cortar lá os animais, que era a forma de fazer um contrato da época, vai espalhar os animais mortos de um lado e do outro, e aí Deus passa através de uma forma que Deus toma, e ele passa aí no meio. Abraão não passa aí no meio. O normal desse contrato era fazer isso e passar os dois. E aqueles animais mortos dizendo assim, se eu quebrar a minha palavra, é isso que acontece comigo. Deus é o único que passa. Porque o pacto, de certa forma, ele é incondicional desse sentido. É Deus que vai cumprir as partes do pacto. Para que alguém se arrependa, o que é necessário? O que é necessário para que alguém se arrependa? Um arrependimento verdadeiro. Quem é que convence o homem, então, do pecado, para ficar mais claro? Não é o Espírito Santo? Lembra que Jesus disse, eu rogarei o Pai e nós enviaremos um outro Consolador. Quem envia o Espírito é o próprio Deus. Então, até a fé que nós precisamos no pacto de graça, precisa de fé. Deus proporciona os meios para nós termos esta fé. Efésios diz que a fé vem de Deus. De Deus. Percebe por que o pacto concretiza? Tranquilo? Então, qual que é a grande frase? Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Como que isso se manifesta? Ao longo de todo o Antigo Testamento, Deus está trabalhando nisso. E no Novo, né? No Novo a mesma coisa. Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Nós já vimos em Adão, nós vimos isso em Adão na aula passada, como que Deus foi gracioso com Adão, vestindo ele, não o matando naquele momento, personificando tudo aquilo. Olha agora em Gênesis 6, e eu preguei em Gênesis 6, então eu vou passar rápido assim, espero, que é a história de Noé. Olha os elementos nesse pacto aí em Noé, 6 e 18. Contigo estabelecerei a minha aliança. Só tem aí. Deus promete estabelecer a aliança com Noé. Não é uma nova aliança, não é uma coisa inédita, não é isso. Ele está dizendo, a partir de você, eu vou trazer esses elementos da aliança. É isso que eu vou fazer, vou estabelecer a aliança com você. Já reparou como é que esses grandes personagens com quem Deus muitas vezes usa essa palavra, vou fazer uma aliança, estabelecer uma aliança, ele vem exatamente em momentos de crise? Não é no momento que o povo de Deus está indo muito bem, e aí Deus diz, então vamos fazer aliança e tal. Deus está renovando a aliança exatamente nos momentos difíceis da história do povo de Deus. Ele está dizendo, ei, bom lembrar da nossa aliança. E eu estou aqui para você se reafirmar, caminhar comigo, ser perfeito e tudo mais. Aqui, Gênesis 6, a humanidade está perdida, não é isso? Ele vai destruir todo mundo.
Aí Deus está lembrando, dizendo, ei, mas Noé, eu vou estabelecer aliança com você e sua família. Eu não vou destruir tudo. Ainda vai ficar alguma coisa, porque vou fazer uma aliança com você. Você vai para Abraão, quando Deus vai estabelecer lá a circuncisão e não sei o quê, é o momento que Abraão está dizendo, Deus, eu não tenho ninguém, eu estou sozinho, não adianta, vai ser o meu servo que vai herdar tudo isso. Aí Deus diz, não, vamos fazer lá o pacto, vai ser isso aqui. Tem episódios envolvendo Agar, que ele vai e quebra a aliança. Deus diz, não, calma, é assim. Você pega o tempo do Êxodo, o povo desprezou Deus, estava lá no Egito, por isso que eles foram escravizados, não tem nada. Aí Deus traz o mediador Moisés para tirar o povo, dizendo, olha a aliança que eu tenho com vocês. Você vai para o período de Davi, quem foi o rei antes de Davi? Saul, o povo tinha escolhido Saul para reinar. Samuel, que era o juiz, Samuel ficou triste, abatido, dizendo, poxa, o povo me desprezou. Aí Deus diz, não, desprezou você não, ele desprezou a mim mesmo. O povo queria ser igual às outras nações, aí por isso que criaram um rei para eles. Aí Deus vai e traz Davi, um rei segundo o coração de Deus. E Deus faz uma aliança, dizendo, olha, nós temos uma aliança. Então são reavivamentos no decorrer da história. Jeremias, o povo ia ser espalhado por toda a terra. Viver o maior momento mais difícil vivendo o exílio. E Deus diz, mas depois eu vou fazer uma aliança que vai estar dentro do coração deles. Que é quando Cristo vem. Percebe? Então tudo isso você vê que não é o momento em que os homens estão bem, e aí Deus então diz, então eu vou fazer uma aliança com vocês. Vocês estão indo tão bem? Não, é exatamente o momento em que parece que as coisas estão indo de mal a pior. Deus vem reafirmar os princípios da aliança e ampliar, trazer coisas novas desta aliança que ele vai mostrando. Então é isso que ele diz para Noé. Ele diz para Noé, eu vou fazer a aliança com você. Quem é Noé? Olha lá o versículo verso 8. Porém, não, vamos ler o versículo 5, olha o versículo 5. Viu o Senhor, vamos ler? Viu o Senhor? E era continuamente mal todo o desígnio do coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Quando você lê isso pela primeira vez, o que parece que vai acabar aqui? O pacto? Qual o pacto que parece que vai acabar? Da graça. Parece que acaba. Aí vai destruir tudo. Mas alguém vai ser objeto exatamente da graça. Olha o versículo 8. Porém, Noé. Às vezes a gente lê a história de Noé como se Noé fosse por si só alguém que era o perfeito cumpridor de obras. Não, o que Noé achou da parte de Deus foi graça. Graça significa favor imerecido. Quando você lê o verso seguinte, olha o verso seguinte. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Quando você lê sem entender o texto todo e sem entender a Bíblia toda, você acha que Noé achou graça porque Noé era um homem íntegro. Mas não é isso. Noé era um homem íntegro, reto, temente a Deus, porque ele achou graça da parte de Deus. No livro de Gênesis, a gente chama isso das afirmações tolodeites. Você tem, se não me falha a memória aqui, 10 afirmações. Esta é a história de... Esta é a Gênesis do céu. Então ele tratando da criação. Esta é a história de Jacó. Olha Gênesis 39, quer ver? Gênesis 37, só para você ver um exemplo disso. Olha lá Gênesis 36. E Gênesis 37, ó. Gênesis 37. Olha o Gênesis 37, só para você ver um exemplo disso que eu estou tentando mostrar. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, aí vai falar de José. Você diz, uai, por que está falando de José? Porque ele vai mostrar que a história aí é a história dos filhos de Jacó. Essa é a história dos filhos de Jacó. A história dos filhos de Jacó acontece assim, assim, assado. Antes disso, falou de Jacó? Falou de Jacó. Mas a ênfase era Isaac. Era a história de Isaac.
E a história de Isaac teve 2 filhos, Esaú, Jacó. Esaú viveu assim, Jacó foi para lá e tal. Terminou-se um bloco de Isaac. Agora vai começar o bloco de Jacó. Jacó tem filhos. O que os filhos fazem? Esse é o grupo de Jacó. E aí vai acontecer toda a história. Assim acontece lá em Gênesis. Quando você vai para Gênesis 9, essa informação, Noé, vai lá para Gênesis 9. Essa informação, ó. Eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ele está sintetizando a história de Noé, que ele vai passar a contar a partir de agora. Até aí você não tinha ouvido falar de Noé quase nada. Agora ele vai contar como que viveu Noé, os acontecimentos envolvendo Noé e tudo mais. Mas Noé é alguém que achou o quê? Graça da parte de Deus. Percebe? É o mesmo pacto feito, o pacto da graça, feito com Adão, feito com Cristo, melhor dizendo, manifestado a Adão depois da queda, agora é manifestado a Noé. Noé acha graça. Por isso que Noé não decai lá embaixo. Todos os outros decaíram moralmente. Mas Deus preservou Noé mesmo em meio a uma geração incrédula. Noé foi íntegro, foi justo, foi temente a Deus. Mas porque Noé achou graça. Graça gera mudança na nossa vida. Ninguém está dizendo que graça anula santificação, obras, não é isso. Mas obras passam a ser resultado da graça de Deus na vida. Por que Noé não se corrompeu como todos os outros na geração dele? Porque Noé achou graça. Noé é perfeito? Não é perfeito. Tanto não é, que o texto vai deixar claro para a gente. Quando ele sai da arca, depois de tudo aquilo que aconteceu, pensa um tempo, ele planta uma vinha, ele se embriaga. Percebe? Se embriaga, faz papelão, fica nu dentro da tenda, o filho amaldiçoa, e toda aquela história que acontece lá. Não é perfeito, Noé. Não é. Mas Noé achou graça. Nessa aliança mostrada em Noé, qual que é a ênfase aqui? Você vai ver ênfase em cada uma das alianças. Na aliança com Abraão, você vai ver a ênfase da circuncisão, de fazer um povo. Com Abraão ele diz, eu vou dar uma terra, eu vou fazer um povo, você vai ter filhos. Com Noé tem a ênfase da preservação. Deus vai preservar Noé. E vai preservar através de Noé o mundo. Mas por que ele está fazendo isso? Existe uma promessa em Gênesis 3. O descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Se Deus não coloca graça em Noé, se Deus destrói o mundo aí, não é só destruir o mundo. Quem não vai nascer é o descendente da mulher. Não, pastor, mas aí ele destrói tudo e cria um homem do barro, do nada e pronto, está valendo. Aí não é um descendente de Adão. Percebe? Tem que ser um descendente de Adão. Tem que ser um descendente da mulher. Então ele tem que preservar a linhagem. E ele vai preservar através de Noé. Presbítero fala. Uhum. Vamos voltar. Isso, vamos voltar um pouquinho. Só voltar um pouquinho na frase. Noé achou graça. Essa é a primeira afirmação. Porque Noé achou graça, Noé vai crer em Deus. Não é que ele crê em Deus e por isso Noé achou graça. Entende? A graça é o favor imerecido, que antecede todas estas coisas. Noé achou graça. Porque Noé achou graça, Noé vai crer em Deus. Ele vai crer em Deus, ele tem fé em Deus. Sem sombra de dúvida, ele vai ter fé. Mas por que ele tem fé? Porque ele achou graça. Ele é um dos escolhidos, ele é um da descendência da mulher. Tem a descendência da serpente. É um eleito. Sim. Não é que graça não é uma coisa concedida apenas, né? Graça é uma ação benevolente, um sentimento para com o outro. Favor imerecido.
De Deus, isso. Sempre é da parte de Deus. Sim. Vai trabalhar isso aí. Que tem sido justo. Isso. Não, vamos voltar. Aí não, presbítero. Estava indo bem. Eu ia dizer amém. Aí teve a última frase. A última frase. Sim, mas a gente tem que... O que é a santificação? É resultado do quê? Mas é resultado do quê? Da fé. Mas é resultado do quê? Que é feito. Eu não estou dizendo que Noé não seja íntegro, ele é tudo isso. Mas por que ele é tudo isso? Porque Deus o escolheu. Então é isso que é achar graça. Achar graça é Deus simplesmente agir com benevolência. Deus simplesmente quis achar graça. Essa história de Noé não é só dele, é de toda a Bíblia. Abraão vive no meio de uma família que é idólatra. Os pais dele são idólatras. Significa que eles eram tão ruins quanto os outros? Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que Abraão achou graça da parte de Deus. Essa graça vai moldar as pessoas que são alvos dessa graça. Deus tem graça para que eles sejam o Deus dele e eles sejam o quê? Povo de Deus. Eles não vão ser igual aos outros. A graça não é algo que Deus dispersa sobre nós para nos deixar do jeito que nós estamos, simplesmente para nos salvar. Não, a graça exatamente vai nos educar, vai nos santificar, vai nos tornar íntegro, temente a Deus, que busca a Deus. Jó é aquele homem lá. Mas o que Jó diz no final? Antes eu te conhecia só de ouvir, agora meus olhos te veem. Jó é íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal? É. Mas Jó é alguém capaz de dizer, achar que ele está sofrendo injustamente. Em última instância, Deus diz para ele, não, eu tenho o controle de tudo. Eu posso fazer isso. Jó concorda com isso. No final, Jó concorda. Jó diz, tudo o Senhor pode, tu pode todas as coisas. A ideia de Jó é exatamente isso. O melhor homem sobre a face da terra, ainda assim, Deus pode fazer o que fez com Jó e Deus continua justo. Entendeu, presbítero Farley? Então, existe integridade, mas é como consequência da graça. Não é porque Noé foi alguém fantástico, aí Deus diz, então eu tenho que salvar esse cara. Não. E no verso 7, ele já vai ter anunciado isso aqui para ele. Ele vai dizer para Noé, Noé, vou fazer o seguinte, eu vou estabelecer a minha aliança com você, eu vou destruir todas as coisas, mas eu vou salvar você, vou salvar a sua casa. E aí Noé vai construir uma arca. Isso é fé, entende? Aí ele diz, Noé, reconhece, entra dentro desse negócio agora, vai cair chuva. Isso não é tão fácil da gente achar. Tipo assim, é fácil acreditar que vai destruir o mundo todo? Hoje as pessoas muito dizem, não acredito que aconteceu o dilúvio, não. Entende? Naquela época Deus está dizendo para um homem, dizendo, vou destruir tudo isso aqui. Ele tem fé. E ele aparelha uma arca, olha Hebreus fala disso. Olha Hebreus. Mas a gente deve lembrar que fé é dom. Fé é o quê? Dom de Deus. É dom de Deus. Olha Hebreus capítulo 11. Eu vou ter que voltar em Noé, porque eu só introduzi, hein? Hebreus 11. Olha o versículo 7, pela fé, divinamente instruído, cimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou, melhor dizendo, herdeiro da justiça. Mas olha de onde vem a justiça, que vem da fé. Percebe? Noé é um homem justo, mas dessa justiça dele vem de onde? Da fé. Não vem das obras. Justiça que vem da fé. E ele aparelha uma arca, ele faz uma arca, ele crê nisso. Ele crê profundamente que Deus vai destruir o mundo e que uma arca vai salvar ele. E
E uma arca só salva porque Deus está preservando, senão iria destruir mesmo. Ele acredita nisso. E entra dentro dessa arca, e cai chuva, e acontece tudo, e ele está lá dentro da arca. E ele sai salvo, porque ele creu nisso. Fred, você pediu a palavra? Pode falar. Só pegando o gancho aí da pergunta do Farley, com relação à graça. Que falou que questão de que achou graça, né? Isso. A gente tende a ficar meio assim, porque antes de Jesus, né, para falar de graça, a gente ouve muitas pregações falando de graça sempre que com Jesus, mas a forma da gente pensar, assim, essa questão de achou graça, seria a mesma que depois de Jesus? Relacionar? O que que é Deus graça? achou Vamos graça, a gente definir tende a antes. pensar de uma forma diferente, talvez da forma que foi. Deus achou graça? Noé achou graça. Noé de Deus. achou graça, né? Achou um favor, Achou que ele graça, não talvez merecia. é que deixou assim Essa pouco... que é a ideia, ele achou um favor que ele não merecia. Sim. Ele não merecia isso, mas Deus foi Mas- benevolente com ele. A gente Isso é sabe que graça. a graça sempre, desde o início, né, teve, Isso. mas a forma da gente pensar seria a mesma de encarar essa forma aí depois de Jesus? É a mesma, é a mesma. O que muda é a forma como essa graça é administrada. A forma. Ela é administrada através de promessas, daquilo que vai acontecer. Para que a graça seja derramada, precisa haver um pagamento dessa graça. E esse pagamento é feito por quem? Por Jesus. Toda graça derramada, graça salvífica que eu estou dizendo, toda graça derramada é por causa do pagamento de Jesus. Esse pagamento iria acontecer ainda no Antigo Testamento, e no Novo Testamento esse pagamento já aconteceu. Mas sempre é pela graça, e a única forma de obter graça é através de Jesus. Mas Jesus pagando no futuro ou Jesus pagando no passado, dependendo do lugar em que nós estamos na história. Para que Noé fosse salvo totalmente, quando Jesus morreu na cruz, ele morreu também por Noé. Noé não se embebeda lá, não faz aquele papelão todo, aquilo é pecado. Noé merece ser lançado no inferno. Ele fez outros pecados, mas só por aquele registrado já seria o suficiente. Mas Deus o trata e o salva. Noé é alguém salvo pela fé. Por causa de quê? De Cristo. Cristo morreu por Noé. Por isso Noé não se afoga no dilúvio. No sentido de perder-se totalmente. Agora, Noé já tinha total informação disso? Não. Isso vai acontecer à medida que essa manifestação desse pacto vai se ampliando. Aqui Noé vai se ampliar algumas coisas do pacto, a gente vê no próximo domingo. À medida em que isso vai se avançando, vão tomando consciência. O que Noé já sabe? O que Noé já sabe? Sobre Jesus, não com o nome Jesus. O que Noé já sabe? Bom, gente, o que Noé já sabe? Um descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Às vezes a gente é muito ignorante, a gente acha que eles não sabiam de nada. Não, eles sabiam que existia uma batalha de duas linhagens. Sabiam de uma serpente. Sabiam de Satanás, sabiam do que aconteceu. E Deus prometeu, um descendente esmaga. Tanto é assim, quando Noé nasce, por que o nome dele é Noé? Volta lá para o capítulo 5, rapidinho. Olha o versículo 28, ó. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de... 5:29. Pôs-lhe o nome de... enquanto vocês não responderem, vocês não vão sair daqui hoje não. 5:29. Eu não vou ter graça não. Pôs o nome de Noé. Por que ele coloca esse nome de Noé? Este dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Percebe? Eles sabem que essa terra era amaldiçoada, estava difícil para viver demais. Nasce o Noé, o cara tem tanta esperança disso. Eu acho que é ele, o menino que esmaga a serpente. Ainda não é Noé, você sabe que não. Mas o nome Noé é aquele que vai dar descanso, aquele que vai dar descanso.
Então, essa promessa, isso Noé crê. Vai vir um descendente da mulher que esmaga a cabeça da serpente. Então, ele está aparelhando uma arca para Deus preservar ele, preservar a família dele, porque daí em diante ele vai trazer um descendente que esmaga a cabeça da serpente. Irmãos, nós vamos voltar nessa parte de Noé, para que a gente possa entender bem, né, as coisas que estão envolvendo aí. Vai ter várias coisas ainda nessa história de Noé. Vamos colocar de pé, orando e encerrando. No domingo que vem, volte para nós olharmos de forma mais organizada essa parte aí de Noé. Talvez ficou muito confuso para vocês, porque ficou, às vezes, respondendo as perguntas sem uma sequência, né? Mas volte que no domingo que vem, acho que vai ficar mais claro toda essa cena. Deus, agradecemos por esta manhã, agradecemos porque as nossas dúvidas podem ser lançadas diante da Tua palavra, diante da Tua revelação que é perfeita, e o Senhor mostra para nós a preciosidade dessa aliança que nós desfrutamos. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem um pacto de ser o nosso Deus, de nos fazer o Teu povo. Ao longo dessa jornada, tantas experiências nós vivenciamos. Muitas vezes nós somos disciplinados pelo Senhor, mas essa disciplina do Senhor visa ser o nosso Deus e nós sermos o Teu povo. Por isso, Deus, nós agradecemos pela manifestação da Tua graça sobre nós. Agradecemos pela manifestação da Tua graça sobre toda uma descendência, a descendência do Teu povo, que o Senhor tem trabalhado ao longo de toda a história. Obrigado porque nós somos um dentre esses. E abençoe, ó Deus, que nós possamos nos ver como pessoas que o Senhor tem sido gracioso conosco e nos colocar dentro dessa história grandiosa de redenção. Agradecemos pela vida de Noé, alguém que achou graça diante do Senhor, teve a vida mudada e viveu em uma geração tão difícil, sendo íntegro, temente a Ti. Nos ensine também, ó Deus, a sermos íntegros na nossa geração. Oramos tudo isso no nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.